Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e nesse vídeo eu explico o conteúdo e a atividade de Geografia do PET, volume 2. Esse vídeo é para você, estudante do 6º ano do ensino fundamental, e na semana 3 o tema de Geografia é Do Rural ao Urbano, a transformação da paisagem. Nesse vídeo você vai identificar as alterações nas paisagens ao longo da história, através do processo de urbanização. Você também vai saber mais sobre o surgimento das primeiras cidades e os impactos positivos e negativos desse processo. Vamos lá? Bons estudos! Há cerca de 200 mil anos, o planeta Terra era constituído por paisagens naturais. O espaço geográfico não existia, pois apenas a natureza trabalhava moldando as paisagens. Quando os primeiros humanos começaram a ocupar a superfície terrestre e a se relacionar com a natureza, extraindo dela os recursos necessários para a sobrevivência, começaram a transformar as paisagens e produzir o espaço geográfico. Os primeiros grupos humanos eram caçadores-coletores e viviam da caça e da coleta de frutos e sementes. Utilizavam instrumentos como arco e flecha, lanças, facas e machados, feitos com madeira, pedra, chifres e ossos de animais. E ainda não tinham desenvolvido técnicas de plantio e criação de animais. Quando o alimento disponível acabava ou se tornava insuficiente para alimentar o grupo, este se mudava para outros lugares. Dessa forma, as transformações que realizavam nas paisagens eram as mínimas e provocavam pouco impacto na natureza. Uma importante conquista para os seres humanos foi o domínio do fogo, pois permitiu o preparo de alimentos, a defesa contra ameaças, o aquecimento em dias frios, entre outros usos. Além disso, a domesticação dos animais e o desenvolvimento de técnicas que permitiram o cultivo de grãos e sementes há cerca de 12 mil anos atrás contribuíram para que os grupos humanos se fixassem em determinados lugares, ou seja, eles se sedentarizaram, deixaram de ser nômades e passaram a morar fixamente em algum lugar. Principalmente nas proximidades dos rios, onde as terras eram mais férteis. Surgiram então as primeiras aldeias, que com o tempo originaram as primeiras cidades. Também foram desenvolvidas novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em transformações nas paisagens. Durante milhares de anos, cidades se desenvolveram ao redor do mundo. A partir do século XVIII, novas tecnologias como máquinas e locomotivas a vapor foram criadas na Europa. As primeiras fábricas foram instaladas nas cidades. As cidades mudaram de status na história da humanidade, tornaram-se o símbolo das transformações impostas pelos seres humanos à natureza. As paisagens de muitas cidades atuais, principalmente as maiores, têm como principais características grandes e modernos edifícios, que são sedes de escritório de grandes empresas, concentração de construções e grande circulação de pessoas e veículos. A maior parte dos empregos não se encontra mais nas fábricas, mas sim no comércio e nos serviços. Quanto à transformação das paisagens, houve grande expansão do chamado modo de vida urbano e avanço das tecnologias de comunicação e transportes, aumentando a conexão entre os diversos lugares do mundo. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É muito importante que você faça pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. Primeira atividade: indique em seu caderno momentos marcantes da história da humanidade que contribuíram para a produção e transformação do espaço geográfico. Lembrando que foram citados no texto do conteúdo. 2. Converse com pessoas mais velhas da sua família ou da sua comunidade sobre inovações, técnicas, instrumentos, novas tecnologias que, na opinião delas, mudaram hábitos de vida ou atividades de trabalho,
Procure conversar sobre o antes e o depois do uso das novas técnicas ou tecnologias, buscando identificar mudanças que aconteceram nos diversos lugares, como na moradia, na escola, na fábrica, nas lojas, etc. Registre a conversa no seu caderno. Uma dica é você fazer o registro com o antes e o depois. Você coloca qual foi a técnica, né, o instrumento, a tecnologia, e diz como era antes e como ficou depois. 3. Observe a imagem e responda. Você pode observar que é um fogo, né? Vamos lá. A. O que está sendo representado nessa imagem? E qual a sua importância para o ser humano atualmente? Cite exemplos. Então, por que o fogo é tão importante para nós seres humanos, né? B. Um dos fatos mais interessantes do Paleolítico foi o ser humano ter dominado o fogo. Responda: quais são as principais funções do fogo para os homens desse período? C. Indique 3 males causados pelo fogo produzido pelo homem, hoje em dia em nossa sociedade. Então, quais são os problemas ocasionados pelo fogo hoje em dia? 4. Observe as fotografias e responda às perguntas em seu caderno. Na primeira fotografia temos a extração de látex de Franz Keller de 1874, é um desenho. Na imagem 2 temos a foto de uma coleta de látex em Rondônia, 2019. A. Explique por que a frase a seguir é falsa. Os povos originários não tinham técnicas para a extração e defumação do látex. B. No trabalho de extração do látex, que técnicas são utilizadas pelo seringueiro? C. Explique de que forma o trabalho, a técnica e tecnologia se relacionam com a transformação das paisagens e do espaço geográfico. Cite exemplos que ilustrem sua resposta. 5. Observe a obra abaixo e responda. Então temos aí uma obra de Tarsila do Amaral, Morro da Favela, de 1924. Pense no seu município e responda. A. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o meio urbano e o meio rural? B. Onde estão localizadas as igrejas? C. Quais e como são os espaços de convívio com outras pessoas? E D. Existe divisão de acordo com a posição social? Todas essas perguntas você vai responder com base no urbano, no rural e pensando aí no seu município, ok? Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.